E como todo programa do Jô Suado, eu gosto de contar uma piada logo no começo, pra gente dar uma descontraída. Então eu vou contar a piada dos 3 ladrões pra vocês. Os 3 ladrões, entre um dos 3, um era português. Um se chamava José, outro João e outro Jesus. E eles foram assaltar uma igreja. Então chegando lá, João chegou para José e falou: José, você fica aqui que eu vou entrar com Jesus na igreja para a gente roubar os ouros lá da igreja. Aí o José ficou aqui na porta e entrou João e Jesus para dentro. João era um português. Chegando lá, tinha que subir numas escadarias onde era cheia de espinho e Jesus estava descalço. Então Jesus pediu para o João: João, me empresta seu chinelo para mim subir lá, para mim não furar o pé. Então o João pegou e emprestou o chinelo para ele, ele pegou, vestiu o chinelo e subiu, foi lá para cima. E passou-se um tempo, José lá na frente começou a gritar: João, João, o padre vem vindo. Aí João está todo lá: Jesus, Jesus, Jesus. Aí o padre chega atrás da costa dele: meu filho, Jesus subiu e não volta mais. Ele, desgraçado, levou meu chinelo. Não foi tão boa, mas foi boa. Bom, gente, hoje a gente vai entrevistar uma pessoa aqui que vocês conhecem muito bem. Talvez vocês nunca tenham encontrado com ele, mas é uma pessoa que está na mídia, é uma pessoa jovem, tem um espírito jovem e retornou hoje para conversar com a gente. Então eu gostaria de chamar aqui à frente para sentar na mesa Antônio Frederico Ozanam. Só não sei se esse alto-falante vai chegar até aqui, mas o pessoal fala que é chá, suco, mas é água, viu? Pode ficar à vontade. Bom, bem-vindo. Gostaria primeiro de começar fazendo uma... Eu acho que esse microfone não vai chegar até ali, mas vamos tentar fazer um programinha legal aqui. Seu nome é Antônio Frederico Ozanam. Posso te chamar de Antônio? Bom dia, Ju, bom dia, pessoal. Sim, meu nome é Antônio Frederico Ozanam, mas, por favor, pode me chamar de Fred? Muito bom, Fred. Eu nunca acerto, né? Sempre quero chamar a pessoa de um jeito, a pessoa quer chamar de outro. Mas tudo bem. Você é uma pessoa muito famosa. De onde você vem? Qual a sua nacionalidade? Então, Ju, eu nasci na Itália, na cidade de Milão, mas logo de criança, logo cedo eu me mudei para Lyon, na França, que é meu atual país. Você sempre gostou de estudar ou foi incentivado pelos pais? Eu já tive desde criança bastante facilidade para estudar, especialmente para a área de letras. Mas os meus pais, eles eram bem estudados, eles eram inteligentes, então foram pessoas que eu admirei muito. Então, na minha carreira, foi pessoa que eu coloquei como objetivos de vida ali, seguir pelo menos a trilha dos meus pais. Bacana. E nesse tempo todo de infância seu que você viveu lá na França, você tinha um irmão que se ordenou padre, o Afonso. Nunca passou pela sua cabeça também se ordenar um padre? A minha trajetória de vida foi mudando bastante ao longo do decorrer dos anos. E eu, inclusive amigos meus, apostavam que eu ia me tornar sacerdote. Realmente era o meu desejo de me tornar sacerdote.
Mas com o tempo, com o meu trabalho, com a minha dedicação, eu fui vendo que não era isso a minha vocação real. A minha vocação era continuar como leigo. Então, num certo momento da minha vida, eu desisti e resolvi seguir como leigo. O que se passava pela sua cabeça, já que você resolveu seguir como leigo, quando você reuniu aquele grupo de amigos para servir a vida em ajudar as pessoas, ajudar os pobres? Para dar um tempo maior. Ó, deixa eu contar um pouquinho da minha trajetória. Aí ele vai memorizar. Aí você tenta logo que a gente se mudou para a França, eu comecei meus estudos lá no ensino fundamental. E com o tempo, eu decidi que em conversa com os meus pais, que eu ia me mudar para Paris, para estudar em Paris. Só que Paris, nessa época, estava em polvorosa. Estava tendo muita revolução das ideias, revolução dos costumes. Então, quando eu decidi ir para lá, eu ainda fiquei assim, muito agoniado, mas decidi que ir para lá ia fazer a diferença lá. Fui cursar Direito. Mas chegando lá, eu encontrei uma cidade muito hostil para mim. Eu que vinha de uma tradição católica muito forte, da minha família, dos meus pais. Tanto que tenho um irmão meu que era padre. E chegando lá, eu tive que encontrar pessoas com quem eu me identificasse. E encontrei pessoas que realmente se tornaram grandes amigos meus. Pessoas que formaram a minha família em Paris. Então foi daí que começou eu comecei a fazer amizade, e conseguir gente para o meu ciclo de amizade. Nesta época, na França, qual que era a realidade que passava o país? Era um país que sofria muito? Qual era o preconceito ou a falta de alguma coisa que sofria o país nesta época? A França, nesse momento, meu país estava passando por uma revolução muito grande. Então, eram novas tendências, novas formas de produção. Então, quando eu cheguei na França, pouco tempo depois de eu estar na França, em Paris, pouco tempo depois de estar em Paris, eu chegava, passava na rua e vinha tanta gente numa situação deplorável, uma situação de miséria, de indigência mesmo. Pra você ter uma ideia, pouco tempo depois de começar meus estudos em Paris, já tinha cerca de 2 milhões de indigentes. Eu olhava aquela situação e ficava inconformado. Aquilo me doía o coração. E eu sabia que ali eu ia começar algum trabalho para aliviar aquela pressão. Você foi um jovem rebelde nessa época? Você era revoltado com alguma coisa? Eu posso dizer que eu fui revoltado um pouquinho no começo, na infância, na adolescência, porque, pessoal, deixa eu contar um detalhe da minha infância aqui, né, que uma vez, quando eu era pequeno, eu tive uma doença que quase me levou à morte. Tive tifo. E com essa doença, eu estava lá deitado, eu estava quase morrendo, estava à beira da morte, e meus pais e a minha irmã ficaram ali. Eles ficaram 15 dias e 15 noites cuidando de mim. Depois disso, com muita oração, aí eu consegui levantar e comecei a viver de novo. Então, eu me tornei muito apegado aos meus pais. E quando eu me tornei adolescente, que eu via que os outros também tinham a atenção deles e tal, eu comecei a me revoltar um pouquinho, mas foi coisa rápida. Depois disso, quando eu comecei realmente meus estudos secundários, depois para ir para Paris, para fazer a minha graduação, aí já não era mais assim, já era mais uma pessoa mais tranquila, que já pensava mais no futuro, já era adulto de fato. Você era uma pessoa bem vista pela sociedade na época. Os padres, o que eles falaram? Que eu sei que houve uma polêmica muito grande quando você resolveu se casar. Teve dois padres, 2 bispos que foram ao seu casamento, inclusive o Papa. Por que gerou essa revolta nessa época? O porquê do casamento?